Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 4ª sessão extraordinária do ano de 2026, específica para julgamento do processo de cassação. Boa noite, senhores vereadores, plateia aqui presente, ouvintes do 9FM e seguidores da grande rede. Quero também dar boa noite aqui ao nosso pároco aqui, Padre Zé Roberto. Obrigado pela sua presença. Esclareço que a presente sessão tem por finalidade o julgamento da denúncia apresentada em face da vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza, pela suposta prática de infração político-administrativa prevista no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que concede na vedação de vereador contratar com o município. Registro que o procedimento observou no que couber o rito previsto no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/1967, bem como as normas da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa. Registro ainda a presença da denunciada, senhora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Também fica registrado que não há impedimentos existentes. Neste momento, convido o senhor Eduardo Ferreira de Souza, suplente, devidamente convocado, a adentrar ao plenário e tornar o assento junto ao plenário, a fim de participar da votação referente ao presente julgamento. Nos termos do artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei número 201/1967, solicito ao secretário que realize a leitura do relatório final da comissão processante número 01/2026. Eu consulto os nobres edis aqui se há necessidade da leitura do relatório completo, pois todos os vereadores já teve a ciência avulsa do relatório completo e também já tornou público na nossa Câmara Municipal. Algum tem interesse na leitura do relatório? Então, peço ao secretário que faça a leitura da conclusão final do relatório. Senhor presidente, boa noite, meus nobres pares, boa noite, senhoras e senhores aqui presentes, e também todos que nos assistem. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos, e eu estou hoje sem condições nenhuma, o psicológico muito abalado, devido ao ocorrido, gostaria que Vossa Excelência nomeasse um ad hoc para fazer a leitura deste relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, vereador, eu vou acatar seu pedido, devido à justificativa do senhor, que só quem passa por isso sabe da dificuldade que é nesse momento crítico. Então, gostaria de pedir ao nosso procurador jurídico que realize a leitura da conclusão do relatório final, por favor. Câmara Municipal de Soledade de Minas, Comissão Processante número 1 de 2026, relatório final. Então, eu vou para a parte final do relatório, ler a conclusão e os encaminhamentos. Conclusões. A conduta da denunciada, Marcela Munhoz Ferreira de Souza, restou comprovada, pois foi realizada a prestação de serviços ao município.
Afigura-se que, na celebração desta contratação, incorreu em manifesta violação ao interesse público, infringindo o disposto no artigo 42, inciso 1º, a linha A da Lei Orgânica Municipal. O ato doloso restou demonstrado, porquanto, embora soubesse sobre o impedimento objetivo para a contratação, de forma livre e consciente, efetuou a prestação do serviço, o que demonstra o objetivo de buscar um resultado moralmente afrontoso à ordem jurídica. Imperioso, portanto, declarar que a denunciada, com sua conduta, praticou ato de improbidade administrativa de forma dolosa, que violou os princípios da impessoalidade e moralidade administrativas. Resultados, recomendações e encaminhamentos finais. Os artigos 42, inciso 1º, a linha A, e 43, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal de Soledade de Minas, dispõem que: artigo 42. É vedado ao vereador, inciso 1º, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com empresa concessionária do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Artigo 43. Perderá o mandato o vereador, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. As regras estampadas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal cuidam das incompatibilidades parlamentares. Constituem elas normas que interditam o desempenho de certas atividades aos parlamentares eleitos, a fim de preservar o exercício independente do mandato parlamentar, e, por outro lado, de debelar práticas atentatórias aos princípios da moralidade e da impessoalidade, tal como o fisiologismo e o patrimonialismo, evitando assim o uso da máquina estatal para beneficiar grupos e agremiações partidárias. Infringidas as regras ali esculpidas pela vereadora, não resta outra alternativa senão a condenação à perda do mandato parlamentar, nos termos do artigo 43, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Ante o exposto, e por tudo o que mais consta dos autos, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, com o fito de condenar a denunciada à perda do mandato parlamentar, e assim o faço nos termos do artigo 42, inciso 1º, linha A, e 43, inciso 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal. Após a leitura desse relatório perante esta comissão, em reunião agendada para o dia 22 de junho de 2026, às 11 horas da manhã, os demais membros da comissão emitirão seus votos pela aprovação ou rejeição do presente relatório. Aprovado o relatório pela comissão, deverá ser solicitada à presidência da Câmara Municipal a convocação de sessão ordinária para o julgamento da vereadora denunciada e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato. Por fim, de modo a se garantir a observância do quórum necessário e com base na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação cível 10395-020005777-001, em mandado de segurança 10000-16036737-1000 e na apelação cível 10109-19000239-3001, deve-se convocar o suplente da vereadora denunciada para a sessão de julgamento. Soledade de Minas, 22 de junho de 2026. Lindomar Arantes de Carvalho, relator. Reinaldo Santos, presidente. Carlos Roberto Marques, membro. Muito obrigado, nosso procurador jurídico, pela leitura realizada. Por oportuno, consulto os nobres pares se há requerimento de leitura de alguma peça dos autos. Consulta denunciada se há requerimento de leitura de alguma peça dos autos. Nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos cada um. Fica aberta a palavra aos senhores vereadores, observada a ordem de inscrição. Encerradas as manifestações dos senhores vereadores, passaremos à defesa oral da denunciada, concedendo a palavra à vereadora denunciada para
Apresentação da defesa oral pelo prazo máximo de 2 horas, conforme o artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei número 201/1967. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, padre José Roberto, plateia aqui presente, ouvintes da Rádio Nova FM e aqueles que nos acompanham pela grande rede. Compareço hoje perante essa casa com respeito a todos vocês, aos vereadores que compõem esse plenário, à população que acompanha essa sessão. Durante todo esse processo, exerci plenamente meu direito de defesa e apresentei documentos, registros profissionais, credenciamentos, comprovantes de toda a documentação necessária para demonstrar a verdade dos fatos. Comprovei que exerço a atividade de despachante muito antes de assumir o mandato de vereadora. Apresentei meu certificado de formação pela Escola ACETRAN, concluído em 2020. Apresentei meus credenciamentos e renovações junto ao Conselho da Classe, realizados antes mesmo da posse como vereadora. Apresentei registros de serviços prestados desde 2020, bem como empenhos que demonstram que essa atividade já era exercida anteriormente ao meu mandato. Também demonstrei que os serviços prestados ao município não eram exclusivos, mas distribuídos de forma semelhante entre os profissionais da cidade em condições equivalentes. Jamais escondi minha profissão. Jamais utilizei meu cargo para obter vantagens. Jamais solicitei tratamentos privilegiados. Jamais pratiquei qualquer ato de corrupção, fraude ou superfaturamento. Um ponto que considero importante registrar é que em nenhum momento foi demonstrado que eu tinha conhecimento de qualquer proibição legal e, mesmo assim, que eu teria deliberadamente decidido descumpri-la. Desde o início, sustentei exatamente o contrário. Sempre atuei, acreditando estar exercendo uma atividade profissional legítima que desempenhava anos antes da minha vida pública. Se houve alguma interpretação equivocada da legislação, ela jamais decorreu de má fé. E isso é importante porque o próprio relatório conclui pela existência de dolo, ou seja, pela intenção consciente de praticar o ato irregular. O relatório presume que eu sabia, mas presumir não é provar. Mas onde está a intenção? Onde está a prova de que eu quis violar a lei? Onde está a prova de que eu busquei benefício indevido? Onde está a prova de que houve enriquecimento ilícito ou abuso do meu cargo? Ela não existe. Os próprios fatos demonstram isso. Nenhum vereador toma posse sabendo de cor toda a lei orgânica, todo o regimento interno, toda a Constituição Federal, toda a legislação eleitoral e toda a legislação administrativa. Se esse for o critério, talvez fosse necessário realizar um processo seletivo ou uma prova antes de tomar posse aqui na Câmara, para saber que o vereador que realmente tomou posse tem capacidade suficiente para representar o nosso povo. Quanto ao valor mencionado na denúncia, foi de R$ 1.500. Porém, desse valor, R$ 1.050 foram destinados ao pagamento de 3 pares de placas no valor de R$ 350 cada. O valor efetivamente relacionado ao meu trabalho foi de aproximadamente R$ 450. Não houve superfaturamento, não houve prejuízo ao horário, não houve vantagem econômica incompatível com o serviço prestado, não houve qualquer dano aos cofres públicos. Mesmo assim, todos esses argumentos foram considerados irrelevantes para a conclusão apresentada. Respeito o entendimento da comissão processante, mas não concordo com ele, porque acredito que a boa-fé, a ausência do prejuízo ao município, a transparência da conduta e toda a minha trajetória profissional deveriam ser elementos considerados para qualquer julgamento justo.
Parece que a conclusão já estava definida e os elementos favoráveis deixaram de ter importância ou relevância. Mesmo aqueles que entendam que houve interpretação equivocada da lei orgânica, precisam refletir se a cassação é a resposta justa para esse caso. Hoje eu não peço privilégio, como nunca pedi. Não peço favorecimento, como nunca pedi. Não peço tratamento diferente daquele que seria dado a qualquer cidadão. Peço apenas que os fatos sejam analisados com equilíbrio, razoabilidade e justiça. Durante esse processo, eu ouvi muito falar do que é certo certo. O que me chama a atenção é que o que é certo é só para quando é do lado da moeda. O certo é certo e errado é errado quando é para o outro lado e não tem peso. Penso apenas que os fatos também chamem a atenção dos vereadores para que eles reflitam. Se os documentos apresentados demonstram uma pessoa que tentou fraudar a administração pública, uma profissional que exerceu uma atividade com a intenção de lesar alguém, uma profissional que sempre desempenhou há anos acreditando agir com legalidade. Tenho minha consciência tranquila. Minha história profissional não começou quando fui eleita vereadora. Minha história foi construída ao longo de décadas de trabalho, esforço e muita dedicação. E continuará existindo independente do resultado dessa votação. Também quero dizer que respeito profundamente aqueles que pensam diferente de mim. Mas espero que o julgamento de hoje seja feito sobre os fatos constantes dos autos, analisando as provas produzidas durante esse processo e tudo aquilo que efetivamente foi demonstrado. Peço a cada vereador que exerça seu voto de forma livre, consciente e responsável, refletindo sobre as consequências de sua decisão e sobre a justiça que deve orientar esse julgamento. Que cada um vote de acordo com a sua própria convicção, observando sua consciência e aquilo que entende ser correto diante dos fatos apresentados. Sem pressões externas, sem interesses alheios ao processo e sem pré-julgamentos. A democracia se fortalece quando cada representante exerce seu dever com independência, responsabilidade e compromisso com a verdade. É isso que eu espero dessa casa nessa noite. Ao final, qualquer que seja a decisão dessa casa, sairei daqui com a cabeça erguida, com a consciência de que falei a verdade, apresentei os documentos que possuía e respeitei todas as etapas desse procedimento. Agradeço a todos que acompanharam esse processo, que me apoiaram, me mandaram mensagens, me ligaram, vieram até mim, que, acima de tudo, independente de qualquer tipo de acusação, justa ou injusta, sempre estiveram e sempre estarão ao meu lado. Que Deus ilumine cada decisão tomada nessa noite. Muito obrigada. Encerrada a defesa oral, passaremos à fase de votação nominal. Esclareço aos senhores vereadores que chamarei o nome de cada um para que expressem seu voto. O voto sim significa o reconhecimento da procedência da infração imputada à denunciada. O voto não significa o reconhecimento da improcedência da infração para que haja cassação do mandato. É necessário o voto favorável de, pelo menos, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Primeiro vereador a votar, por ordem alfabética, é o vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Sim. Vereador Carlos Roberto Marques. Sim. O suplente convocado para a votação, Eduardo Ferreira de Souza.
Vereador Guilherme Aparecida Veiga. Sim. Vereadora Isabela Garcia de Santos. Eu abstenho do voto. Vereador Jorge Luiz Nogueira. Sim. Vereador Lindomar Arantes Carvalho. Sim. Vereador Paulino Maciel Bacelar. Meu voto é sim. Vereador Reinaldo Santos. Sim. Colocando o resultado da votação da infração por 8 votos sim e 1 voto absteve. O plenário decidiu pela procedência da infração. Fica cassado o mandato da vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Determino a lavratura da ata da presente sessão com a consignação da votação nominal de cada infração apreciada. Determina ainda a expedição do competente decreto legislativo de cassação de mandato, bem como a comunicação do resultado à Justiça Eleitoral nos termos do Decreto-Lei número 201/1967. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e obrigado pelo comparecimento de todos.